E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. O que você vai ver aqui é muito sério, é grave, é muito mais do que uma simples notícia. Seria um suposto dossiê do Miguel Oliveira. O Paulo, do canal No Entanto, teve o trabalho de fazer uma espécie de documentário. Ele coletou informações, ele disse que de pessoas muito próximas, então seriam informações fidedignas de pessoas que conviveram com Miguel, para que ele pudesse preparar todo esse documento. E o que tem aqui realmente é uma coisa assim, até de uma certa forma aterrorizante, entristecedora, né, diante de todo esse cenário que esse menino tem vivido, que seria basicamente, segundo Paulo, um cenário de total enganação. E sem dúvidas, o Miguel agora acabou se tornando uma figura pública, então eu acredito que é de desejo de todos saberem o que aconteceu com essa criança, com esse menino, para que ele pudesse chegar ao ponto onde está hoje. Dá só uma olhada aí e eu acredito que você vai se surpreender também. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo um menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens, contando com ele e uma menina. É interessante, porque já havia sido dito que o Miguel teria apenas uma irmã, né? Aqui que eu estou sabendo que o Miguel não tem só uma irmã. É um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério, e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Essa louca que ele fala aqui seria a mãe do Miguel. Os 2 anões que ele fala, seria os 2 anões que um tempo atrás estavam na mídia, se eu não me engano eles eram da Record, alguma coisa assim, e depois eles se converteram e se tornaram pastores, e depois a igreja deles se acabou, né? Mas seriam essas pessoas. A louca seria a mãe do Miguel, segundo ele, e os 2 anões seria esse casal de pastores que em um determinado momento apoiaram o Miguel, né? Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Apesar de toda a sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. Ele fala como um papagaio aí, até de uma forma, sei lá, meio depreciativa e tal, mas a verdade é que todos nós vamos aprender com outras pessoas. Eu acho errado, claro, uma criança se expor da forma como Miguel se expõe, ser chamado de pastor, de líder, como Miguel vinha sendo chamado, mas a verdade é que todos nós precisamos de alguém em quem nós nos espelharmos. Alguém já disse, por exemplo, que primeiro a gente copia e que depois a gente faz. E a verdade é essa, ninguém nasce sabendo. Então, normalmente, você se espelha em alguém, faz igual e depois você vai aprimorando e formando a sua própria personalidade. Então, eu acho que essa questão de chamar de papagaio já é um exagero. Hino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel.
que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava... Não entendeu o que ele falou? Uma espécie de mãe delícia, é estranho. Ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. É isso mesmo, com certeza. Essa questão, a verdade, o cenário religioso, a questão da emoção, ela faz parte, não tem jeito. Todo cenário religioso, a emoção faz parte. O problema é quando a gente se deixa levar demais pela emoção. E sempre que você vê uma criança, por exemplo, você acha, que legal, bonitinho, é inocente. E não, na verdade que não é sempre assim. A criança, ela vê a imitação, e uma vez que ela vê alguém aplaudindo, a criança, ela gosta de palco, ela gosta de público. Você vê que em qualquer aniversário, a criança gosta de ficar ali, rodando, se amostrando. É natural. E uma vez que ela percebe que isso é bom, que as pessoas gostam, que as pessoas aplaudem, então ela vai continuar fazendo. E isso é o que aconteceu com o Miguel. Então ele já cresce nesse cenário. Ele não conhece o outro lado, ele só sabe o que é isso. A mãe foi a grande incentivadora, como a maioria dos artistas. Enfim, os pais são aqueles que incentivam normalmente ali no início da carreira. Com o Miguel não foi diferente. O problema é que essa área, a área da pregação, não é arte assim comum, secular, como a gente vê. Então, os pais, eles precisam ter essa cautela. Aí já parece que a mãe dele perde a mão, né? Ela já queria mesmo colocar o menino a todo jeito e a todo preço para estar ali. E as coisas vão se agravando ainda mais. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. E aí começa uma grande contradição, né? Porque o Miguel, daqui para frente, ele é ensinado de que ele foi curado, inclusive até hoje ele é questionado em podcasts e tudo mais, e não se tem essas respostas, né? E esse é o motivo da ascensão do Miguel, porque ele andava nas igrejas contando esse testemunho, né? Então, pode ter sido que ele construiu o ministério sobre uma mentira, né? Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. O que ele falou, cara, embora seja sarcástico, mas é a pura verdade.
As pessoas elas não estão contentadas com a Bíblia, com a palavra de Deus, com uma coisa pura, simples. Elas querem o sensacionalismo, elas querem o emocionalismo. E aí elas estão pedindo para serem enganadas. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Esse fato social aí de que eu apareci, tem gente agora que está me observando, eu estou chamando a atenção de pessoas, cara, isso pode mudar o jogo para muita gente. Inclusive tem gente que faz de tudo para que possa ter isso, inclusive coisas muito erradas. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. Cara, o que esse cara tá falando aqui é coisa muito séria. Se isso tudo for verdade, cara, vale uma investigação, porque isso é crime. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. Na igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era um anão Marquinhos que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Pequeno e falso profeta este que àquela altura já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Pelo que o Paulo está falando aqui, a família é toda desestruturada, né? Enfim, a mãe tem seus problemas, inclusive o Miguel chegou a falar até que em problemas psicológicos ali, enfim.
O pai também tem os seus problemas, segundo ele, aí, problema de alcoolismo e tal. Então, o mais normal a outra irmã também não está muito aí com a família. Então, parece que o mais normal mesmo aí era o Miguel, infelizmente. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. O pastor Marcinho, que é outro picareta também. O pastor Marcinho é o pastor atual do Miguel, né? Que inclusive deu uma entrevista agora recentemente falando sobre o Miguel, dizendo que ia tratar o Miguel, cuidar do Miguel e tal. Mas segundo o Paulo aí, o pastor Marcinho também foi um aproveitador, né? Aqui não vou colocar completo, mas segundo ele, o pastor Marcinho também foi um aproveitador. Apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Isso, o pastor Marcinho teria falado em torno de 8 a 9 meses. E o Miguel também confirmou essa informação. Tem muito tempo, não. Recentemente que ele passou a frequentar a igreja desse pastor, o pastor Marcinho. Que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos Gideões Missionários. Para quem não sabe, Gideões Missionários é um evento missionário que acontece em Balneário Camboriú. É o maior evento das Assembleias de Deus no Brasil, é o Gideões Missionários da Última Hora. Inclusive aconteceu agora durante essa semana, esse período agora, e foi um evento inclusive que o Miguel, já depois de ter sido proibido de viajar para pregar pelo Conselho Tutelar, ele tentou entrar no evento, mas foi retirado pelos seguranças, justamente nesse evento onde o Paulo está dizendo aí que era o sonho do Miguel de pregar e que o pastor Marcinho, segundo o Paulo aí, teria prometido que daria uma ajuda para o Miguel conseguir chegar lá e se apresentar nos Gideões. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa, todos vivem às custas de Miguel. E começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento
procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer, sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada, Deus a curou, através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. Cara, esse cara, ele não pode estar sendo tão irresponsável assim para falar esse tanto de coisa, né? Ele tem que ter uma base mínima para estar falando tudo isso. E realmente, até hoje, o laudo do Miguel de surdez não apareceu, sei lá, um documento que comprovasse que ele teve o problema. Não teve essa questão, até porque tem vídeos do Miguel ali muito novo, com 2 anos de idade, disseram que ele já começou a pregar. Então, como é que ele começou a pregar com 2 anos de idade e foi curado, sei lá, ali em torno de 3? Não tem como, se ele já falava com 2, já cantava, né? Então, assim, não faz sentido mesmo, não faz sentido. Tem vídeos dele mais novo, pregando, disseram que ele começou a cantar com 2 anos, então como que ele foi curado de surdez aos 3? Então não faz muito sentido, né? Essa outra questão aí que ele está falando da mãe ter um problema e um câncer e tudo mais, seria o motivo pelo qual os pais, por exemplo, não acompanharam durante todo esse tempo, né? Os pais não acompanhavam em viagens, os pais não se pronunciaram, inclusive, durante todo esse período aí, onde o nome do Miguel foi levantado na mídia. Você não vê a exposição dos pais, os pais falando e tal. Então, é bem complicado agora a mãe dizer, não, eu tenho câncer, e realmente as pessoas vão procurar, cadê um documento? E já pensou se não acharem? Então eu acho que o Paulo, ele deve ter boas fontes, porque ele não vai se expor assim, sendo aí uma pessoa irresponsável e inconsequente, né? Então ele deve ter bons motivos para estar falando isso. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha, esta ficha aí no WhatsApp, para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Olha aí a ficha. A ficha que a mãe manda sempre, ele deve ter pego isso aí com alguém, né? Aí a ficha que a mãe manda sempre a pessoa preencher, dizendo com a igreja, com o pastor, a data, o horário, tal. Realmente isso mostra que ele tem uma agenda bem lotada, né? Ao mesmo tempo que também essa ficha também corrobora com o que o Paulo aqui está falando, né? Ela pega aqui os endereços da igreja e tal, a cidade, e ela faz uma seleção a partir das informações que ela tem, quais que são as melhores agendas. Então, é bem complicado, né, gente? Bem complicado. Ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. Mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. Cara, se o que esse cara falou é verdade, eu entendo que o Miguel daqui para frente ele precisa procurar essa verdade, né? E aquela coisa, daqui para trás pode ter sido que ele tenha sido inocente. Daqui para frente ele já tem 15 anos, acabou de completar 15 anos. É um menino que nasceu em 2010, né? Uma criança. Mas ele daqui para frente ele tem essa responsabilidade de procurar a verdade sobre tudo isso, saber essas informações relacionado à sua mãe, relacionado à sua família, às pessoas que tiveram aí como uma espécie de agenciadores dele durante esse tempo todo, e procurar se desviar dessas pessoas, se isso for verdade, e procurar um caminho correto para que ele possa começar de novo, né? E aí isso tudo explicaria
Isso tudo explicaria esse fenômeno negativo que tem sido o Miguel. E aí, mais uma vez, eu reforçaria, o Miguel, ele realmente é uma vítima de tudo isso. Esse menino é uma vítima e eu espero que Deus abençoe a vida do Miguel, que ele possa se reerguer, que ele possa voltar de novo e que ele possa voltar como uma pessoa reconstruída e liberta de todos esses problemas que ele tem carregado, infelizmente. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, até o nosso próximo encontro. Até mais.